Olá, bem-vindo à minissérie de estudos na armadura espiritual, no texto que se encontra em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Essa lição faz parte de uma série de estudos na Escola Bíblica Dominical e nós vamos colocar no ar esta aula que não foi posta na semana anterior devido a problemas técnicos. Então, você que perdeu a lição, não se preocupe, você vai ter aqui basicamente tudo que foi abordado na sala de aula com os irmãos que participaram da lição. Então, seja bem-vindo e eu espero que o Senhor venha falar de uma maneira muito especial ao seu coração. Vamos lá? O texto se encontra em Efésios 6, versos 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo nos apresenta, já no final da carta que ele escreve aos irmãos que estão em Éfeso, depois de falar sobre o chamado de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, falar sobre a unidade da igreja, sobre a natureza da igreja, sobre os papéis de diversas pessoas, crentes, homens, mulheres, filhos, servos, esposo, esposa. Agora, Paulo fala àqueles que são soldados de Cristo, aqueles que foram chamados pelo Senhor para fazerem a obra do Senhor aqui na terra. Mas, para isso acontecer, há uma batalha. Nós estamos em uma batalha. E por isso, Paulo termina a carta aos Efésios tratando desta questão, preparando os irmãos para que eles se revestissem do poder de Deus para vencerem as ciladas do inimigo. Então, contrariamente ao que algumas pessoas popularmente acreditam, a armadura que Deus nos deu não é uma armadura mística, sua natureza e poder. A ideia que Paulo está trazendo aqui é uma ação de Deus que vai ser categorizada através de um desenho que ele projeta para que os irmãos em Éfeso tenham uma consciência de uma plenitude, de uma totalidade da ação, da eficácia de Deus através das nossas vidas, nos protegendo da cabeça aos pés. E para isso, ele vai usar uma armadura, pegando um pouco uma analogia àquilo que era muito comum no período no qual ele viveu e no qual ele escreveu essa carta. Ele estava se referindo a uma armadura que as pessoas costumeiramente talvez já tenham visto no seu dia a dia a roupa que um soldado romano usava diariamente e principalmente nas suas batalhas. Então, vamos lá. Cada parte dessa armadura se refere a um conteúdo doutrinário, não místico. Então, essa armadura se refere a questões de área da fé cristã e da sua realidade em nossas vidas. Por isso, as verdades bíblicas nos constituem como armas defensivas e ofensivas. É esse o objetivo do apóstolo Paulo. Então, hoje, nós vamos aprender sobre essa tríade descrita por Paulo. Ele vai falar sobre o poder de Deus, a ação soberana do Senhor, o engano de Satanás, o que o inimigo
pode fazer contra as nossas vidas, e ele vai fazer, e sobre a firmeza da fé. Qual a nossa parte nessa luta? Então, vamos pegar a nossa lição hoje, vai se atentar apenas em Efésios 6, versos 10, onde Paulo escreve: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Paulo estava tratando aos cristãos, convocando cada irmão a apoderar-se ou apropriar-se do poder de Deus que é derramado pelo Senhor. A ideia aqui não é um autoempoderamento, não é essa a perspectiva. Apesar dessa palavra estar tão em voga aí na nossa contemporaneidade, Paulo não está falando que, olha, você é capaz, você é vencedor, você consegue na sua própria força. Nada disso. Paulo estava trabalhando o coração daqueles irmãos em Éfeso para que eles entendessem que a força para vencer as dificuldades que lhes seriam impostas seria pela ação do Senhor. E aqui eu destaco uma questão importante. Por que Paulo fala sobre poder? Por que Paulo fala sobre armadura para crentes que se converteram a Cristo, que entregaram seus corações ao Senhor? Porque ele sabia da grande batalha da sua vida e da grande batalha que todo cristão, salvo e remido pelo sangue e pelo nome de Jesus, vai enfrentar aqui na terra. Ou seja, Deus não nos chamou para um parque de diversões. A nossa vida não será um roteiro de um filme romântico ou nem de uma história onde todos viveram felizes para sempre. Nós enfrentaremos grandes dificuldades. Por isso, o apóstolo Paulo prepara o coração daqueles crentes para que eles se revestissem de tudo aquilo que poderiam ter à sua disposição para enfrentarem as lutas diárias, que seriam constantes. O ataque de Satanás contra os eleitos de Deus é um ataque incansável, incessante. Mas isso não quer dizer também que eu e você precisemos ficar com medo da ação de Satanás. Então, Paulo queria iluminar o coração e os olhos espirituais daqueles irmãos em Éfeso para que eles estivessem prontos, preparados para enfrentar a batalha espiritual. Mas que batalha é essa, pastor? Agora eu vou ficar vendo o demônio, tudo quanto é lugar. Não, não é nada disso. A grande batalha que Paulo nos apresenta aqui, e nas próximas lições a gente vai ver isso, é uma batalha que acontece aqui, na nossa mente. A grande luta do servo de Deus é com a sua vontade, é com os seus sentimentos, com as suas emoções. E como Satanás se aproveita da nossa fragilidade, muitas vezes mental e emocional, para nos derrubar, para nos afastar do projeto que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, vejam aqui que Paulo está nos apresentando algo maravilhoso, que há um poder sobre modo excelente que nos foi dado. Ele fala desse grande poder em outros momentos, em outras passagens também da carta aos Efésios. Efésios 3, 19 e 20, ele vai falar, olha, uma doxologia, ora aquele, ou para aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a este Deus seja a honra, a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Paulo está falando que é um poder disponível, liberado, dado por Deus a nós, e esse poder opera de maneira eficaz nas nossas vidas para vencermos as ações de Satanás. O poder de Deus que se faz disponível para nós é mais do que suficiente, e esse poder opera em nossas vidas. Por isso nós podemos ter confiança para enfrentar a pressão e as circunstâncias adversas, sabendo que Deus colocou em nossas vidas um poder tão forte que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder está disponível a toda pessoa que está em Cristo. Por isso, quando eu oro, eu não oro em nome do Marco, eu não oro em nome do João, do Joaquim ou da Maria. Eu oro em nome ou pela autoridade de Cristo, porque Ele é todo-poderoso. Eu não sou nada, eu não tenho força ou vigor algum.
Eu não tenho capacidade de vencer sozinho a batalha espiritual que me está proposta. Eu estou numa batalha, mas sou fortalecido pelo Senhor, assim também como você é. Mas somos fortalecidos pelo agir de Deus e não pelo nosso próprio mérito, não pelo nosso próprio esforço. Então, meus queridos irmãos, esse poder está disponível a toda pessoa que está em Cristo. Por isso, eu discordo daqueles que falam, olha, fulano tem uma oração forte. Forte é quem atende a nossa oração. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós já falamos sobre esse texto de Efésios 3, verso 20. Embora o poder de Deus esteja disponível a todo cristão, parece que em algumas pessoas ele estará dormente por causa da falta de conhecimento, de entendimento, de busca, até mesmo de busca. Então, o apóstolo Paulo finaliza esta carta maravilhosa, que expõe tantas verdades do Evangelho, falando aos crentes para que eles se apropriem desta grande verdade. Então, Paulo diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele não está sugerindo para nós que faremos isso algo que nos traga um poder adicional de Deus. Mas a perspectiva é algo que Deus já nos deu em Cristo. Já nos foi dado, todas as promessas do Senhor se cumpriram quando Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e ele nos deixou o Espírito Santo. Lembre-se de Atos 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam só, recebereis poder. Esse poder foi derramado por intermédio do derramamento do Espírito Santo ali no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Nós vemos a igreja sendo impulsionada, dinamitada, né? A ideia de dínamos, poder de Deus que alavancou o trabalho, fazendo com que a igreja do Senhor se estabelecesse na terra e cumprisse a sua missão, vencendo todo tipo de opressão e de perseguição, quer seja ela religiosa, quer seja ela política ou ideológica. Nós vivemos, em pleno século XXI, a resposta da palavra que Cristo deu aos primeiros discípulos, aos seus apóstolos. Ou seja, nós já temos o poder de Deus em nossas mãos. E isso me faz pensar e me recordar de Romanos 8:31, que diz, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós entendemos isso, que o poder de Deus tem sido aplicado em nossas vidas através de Cristo, nós cessamos de temer as pessoas e as circunstâncias negativas. Então, meus queridos irmãos que acompanham essa lição, eu e você, nós podemos vencer o mundo porque cremos e dependemos do poder de Deus. Qual é a força que vence o mundo? A nossa fé. A fé em Deus. Então, nós podemos vencer o mundo por dependermos de Deus. Os escolhidos de Deus são destinados à vitória em todas as coisas. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 5, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos o grande poder de Deus que nos é derramado. O segundo ponto que eu gostaria de apresentar nessa introdução à armadura espiritual é que há, de um lado, o poder de Deus, mas de outro lado há o engano ou a ação de Satanás, que é o nosso adversário, contra a vida do povo do Senhor. O verso 11 do texto de Efésios 6 diz o seguinte: olha, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra traduzida por cilada, que vem do grego metodeia, refere-se àquela ideia de trapaça ou engano. Imagine uma armadilha que nós fazíamos para pegar um pássaro. Ali você põe um pouco de alpiste ou algo que
faça com que ele nem perceba a arapuca, né? Uma palavra que era muito usada antigamente. E você, quando o pássaro estava pronto ali comendo o seu alimento, você puxava e a armadilha prendia o passarinho. É essa a ideia de trapaça, de engano. Satanás não chega na sua cara, na sua casa, bater na porta, falando: olha, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, eu sou o diabo e eu quero destruir você. Posso entrar na sua casa? E não, ele vai trabalhar com trapaças, com artimanhas. É um método dele que vai fazer com que a gente não perceba de como, de forma tão astuciosa, ele se levanta para nos destruir. Muitos de nós só percebemos que estamos amarrados a uma ação diabólica quando nós já estamos no fundo do poço. Por isso, Paulo está nos advertindo para estarmos cobertos da armadura de Deus para vencermos as ciladas do diabo, as trapaças, os enganos, como aquelas pessoas que estão numa feira, numa grande feira, na minha cidade de origem, né, Ceilândia, tinha muito disso. As pessoas ficavam fazendo aquela brincadeira da bolinha, colocavam a bolinha no meio e sempre tinha alguém que estava em conluio com aquela pessoa ali na banca. E o cara apostava, ele ganhava. Apostava de novo, ele ganhava. Aí quando um incauto apostava, ele perdia. Né? Era uma trapaça, era um engano. Então, Satanás trabalha desta maneira. E por isso nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Sozinhos nós seremos presas fáceis. Então, Pedro também nos adverte que o diabo deseja nos atacar, é o propósito dele. Em 1 Pedro 5, de 8 a 9, nós vamos ver Pedro falando o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, vosso adversário ou inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Puxa agora na sua mente a, a lembrança de um leão. Se você viu alguma vez algum safari, né? Alguma viagem ali ao continente africano, você vai ver o leão. Ele não ataca diretamente a presa, ele fica rodeando até o momento que ele percebe que aquela vítima, aquela presa está seduzida ou que está muito fácil, desapercebida do ataque iminente. Ele dá o bote e destrói a sua presa facilmente. Por isso, nós precisamos estar atentos. Ele está ao redor, apenas esperando uma oportunidade para destruir a nossa vida. Então, o diabo está trabalhando o tempo todo para nos tirar da presença do Senhor. Mas não falo isso para que você fique com medo. Embora ele esteja rugindo e procurando quem possa devorar, a palavra nos assegura que nós podemos resisti-lo e nós podemos permanecer irremovíveis em nossa posição de fé. O apóstolo João nos assegura: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Ou seja, Jesus nos protege e nós não poderemos ser atingidos. Estamos guardados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Mas precisamos estar preparados para vencermos as artimanhas de Satanás. O engano é a arma de Satanás. Desde a queda, desde os nossos pais, Adão e Eva, percebam que ele trabalha com maneiras sutis de distorcer a realidade ou a compreensão da verdade. Ele vai mentir para nós e tentará nos bombardear com pensamentos e argumentos antibíblicos. Por isso, nós precisamos estar cercados, munidos da armadura espiritual para escaparmos dessa armadilha. Somente cristãos que conhecem a palavra do Senhor, que tiveram encontro com Cristo, podem estar totalmente libertos. A palavra do Senhor declara que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Ou seja, somente os cristãos são verdadeiramente livres.
Quem não está em Cristo, infelizmente, está sob o controle do maligno. Por isso, nós precisamos ler o mundo através das lentes da Escritura, para entender como o mundo realmente é. Saiba, não se engane, com respeito àquele que ainda não teve um encontro com Cristo. Paulo diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos ou dos descrentes, para que não lhe sobrevenha a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse texto você encontra em 2 Coríntios 4:4. Todos os não cristãos estão cegos em suas mentes e desta forma negam a realidade de Deus. A mente é onde a batalha é travada. Por isso, nós precisamos expor a palavra de Deus para fazer com que mais pessoas sejam libertas. Então, Jesus vai nos providenciar discernimento para entender a natureza do diabo e dos seus ataques. Veja em João 8:44, Jesus reconhecia nitidamente a estratégia diabólica por intermédio de homens que eram religiosos. Olha o que ele diz aos fariseus em João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando o diabo diz a mentira, está fazendo algo que é próprio da sua natureza. Mentira é natural do diabo, por isso o cristão deve fugir da mentira. E o diabo vai usar da mentira como uma das suas principais armas contra o povo de Deus. Ele quer distorcer a realidade, distorcer a compreensão dos fatos. Veja, numa época onde até o mundo está preocupado com a disseminação de notícias falsas, o diabo faz isso desde a queda. Ele está enganando as pessoas, iludindo as pessoas, cegando as pessoas, para que elas não compreendam a luz do Evangelho. Por isso, o nosso conflito, que é de natureza espiritual, é um conflito de ordem intelectual também. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Paulo nos mostra que as armas da nossa milícia, do nosso exército, não devem ser armas carnais. Vejam só, 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo diz: as armas com as quais lutamos não são as armas do mundo, ao contrário, elas têm poder divino para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Por isso, meus amados irmãos, as armas de Deus têm poder divino para destruir fortalezas, os quais, na verdade, são argumentos, são sofismas, são palavras enganosas e são contra o conhecimento de Deus. Veja, desde o início da igreja, a interpretação equivocada, né? Os romanos falavam que os cristãos comiam e sacrificavam a carne uns dos outros, sacrificavam crianças. É uma distorção. Eles comem tal a carne de um tal de Cristo. Ou seja, eles faziam o momento da ceia, a Santa Ceia, eles reinterpretavam de acordo com o seu bel prazer, ou seja, enganados pelo diabo, e faziam interpretação de um sacramento, de um momento de comunhão, do partir do pão, da lembrança, da memória daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Jesus não estava falando para morder de fato o seu corpo, arrancar um pedaço da sua carne. Estava fazendo alusão ao seu sacrifício. E aquele que come do seu, participa do seu sacrifício, também participará da sua glória. E nós recordamos a morte vicária de Cristo, o seu sangue derramado através dos elementos do pão e do vinho. Mas os romanos ressignificaram e reinterpretaram a seu bel prazer, ou seja, estavam vivendo debaixo de um sofisma, estavam contra o conhecimento de Deus. Mas a verdade do Evangelho, as nossas armas espirituais, vêm para destruir estas fortalezas diabólicas. Por isso, a batalha espiritual é feita no campo das ideias, no campo
intelectual. Nós não podemos fugir desse tipo de debate. Então, Paulo nos mostra aqui qual é o foco da nossa batalha. Olha, a sua batalha não é contra quem discorda de você, quem te odeia, não são contra as pessoas. Paulo vai falar no verso 12 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra governos e autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é natural, não é contra um governo, contra um Estado específico, político, humano, mas é uma luta espiritual. E muitas pessoas confundem isso. Por isso, o nosso conflito, volto a dizer, tem a ver com o intelecto, com ideias, com argumentos. E nós precisamos nos preparar melhor para essa batalha. Por isso, dizer que a nossa luta é uma luta espiritual não faz dela uma luta mística. Né? Pego a minha espada e começo a golpear o ar e eu estou cortando o inimigo. Nada disso. Paulo estava se referindo à capacidade que Deus nos dá para destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E vejam, meus irmãos, qual tem sido uma das grandes estratégias do diabo, principalmente pensando no nosso contexto no Brasil, é tirar as pessoas do acesso da leitura da palavra de Deus, do estudo sistemático das Escrituras. Uma das programações menos procuradas nas igrejas são as programações de estudo bíblico, a escola bíblica dominical. E nós precisamos repensar nessa questão urgentemente. Mas a igreja tem o grande poder de Deus que é derramado sobre o seu coração, mas esta igreja precisa buscar a verdade revelada através da Escritura Sagrada. Temos o poder de Deus que nos confere entendimento intelectual das verdades que nos são apresentadas, da teologia que cerca a vida da igreja. Por isso podemos ser confiantes quanto ao resultado. A igreja do Senhor vencerá. Esse é o resultado final de toda a nossa batalha. Nós venceremos no final das contas, porque Satanás não pode resistir ao poder de Deus. Por isso, vestimos toda a armadura. Então, ao discutirmos a obra do diabo, eu não quero que você fique com medo. Saiba, o diabo também está debaixo do controle soberano de Deus. Ele não pode fazer nada que não tenha sido ativamente permitido por Deus. Até mesmo ao entrar em conflito com a sua vida, ele não fará nada que Deus não permita que ele faça. Ele não tem poder para destruir a sua vida, porque você é protegido do Senhor. Então, creia no cuidado de Deus, creia nos propósitos eternos de Deus que se cumprem na sua vida, mas que você está numa batalha e você precisa estar atento. Por isso, o nosso último ponto dessa lição vai falar sobre a firmeza da fé. O verso 11 nos instrui a vestirmos toda a armadura de Deus, de forma que devemos tomar cada peça da armadura que Deus nos deu e não negligenciarmos nenhuma delas. Tendo feito isso, devemos estar preparados para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Jesus, ele tem poder para nos fortalecer, mas ele fortalece o crente que busca, que se dispõe, que abre o seu coração para o agir do Senhor, que se coloca debaixo da ação de Deus. Olha, Jesus já preparou todo o cenário. Quando ele estava prestes a ser entregue às mãos de Roma para ser crucificado, ele orou pedindo ao Senhor que santificasse os seus discípulos e também aqueles que viriam a crer, ou seja, a mim e a você. E Jesus também pediu que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Por isso, nós precisamos ter mais convicção do que o agir do Senhor é perfeito na nossa vida. E, portanto, nós não podemos temer a ação do inimigo. Nós somos renovados pelo poder de Deus, nós somos renovados pelo conhecimento do Senhor. Não por experiências místicas, mas primordialmente pela oração e pela leitura, pela comunhão com o corpo de Cristo. E quando nós entendemos e retemos essas verdades na nossa vida,
nós viveremos em obediência a Deus e resistiremos com sucesso às ciladas do inimigo. Portanto, Paulo nos apresenta no verso 13: vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir quando o dia mau chegar e permanecer firmes depois de terem feito ou de terem vencido tudo. Meus amados irmãos, que palavra maravilhosa! A armadura de Deus não somente nos protege das ciladas do diabo, mas nos capacita a nos manter firmes. Não é aquela ideia que você passa pelo dia mais terrível, pela luta mais intensa e chega ao final das contas, estou na UTI espiritual, estou destruída, não consigo dar mais um passo sequer. Não é essa a perspectiva de alguém que é enviado por Deus para a batalha. Você vai batalhar, mas vai permanecer firme, vencendo o dia mau. Por isso, nós não podemos duvidar do agir de Deus. Muitos se perderam na caminhada com Cristo, porque foram cortados devido à incredulidade. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós somos justificados por fé, temos paz em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio do seu sacrifício nos concedeu acesso pela fé à graça na qual somos fortalecidos, nós não podemos temer nenhum mal, nós não podemos descrer no agir de Deus. Nós seríamos incautos se descrêssemos do agir do Senhor. Se Ele nos deu a vida em Cristo Jesus, com certeza Ele nos dará graciosamente todas as demais coisas. Há uma fé nesse Deus maravilhoso. Por isso, quando você ora crendo que Deus vai responder as suas orações. Ele vai cuidar de você. Ele vai operar de maneira eficaz para cumprir a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Meus amados irmãos, estamos finalizando essa breve introdução à armadura espiritual. Eu gostaria de convidar você a pensar o seguinte: olha, o poder de Deus nos é garantia de que seremos vitoriosos e fortalecidos em qualquer situação que nos encontremos. Essa é uma verdade. Segunda, o engano de Satanás é real e ele trabalha diariamente para confundir até mesmo o povo eleito de Deus. Mas saiba, não tenha medo, porque a firmeza da fé nos é dada como um presente de Deus, como uma ação do Senhor por meio do Espírito Santo, e nós recebemos diariamente a porção do Senhor nas nossas vidas, orando, lendo a palavra, tendo comunhão. Por isso, nós não podemos deixar de ter essas práticas espirituais sendo exercidas diariamente na nossa vida. Eu espero que você busque mais o Senhor, que você se atenha na leitura da Sagrada Escritura. É por meio dela que nós somos fortalecidos. Por isso, não tema a ação do inimigo. Muitos cristãos estão com medo das pandemias, das crises, enfim, dos ataques contra a fé cristã. São ações poderosas contra as nossas vidas. Eu não vou negar que isso, de fato, não possa abalar a vida de muitos cristãos, mas saiba, Cristo venceu todas as coisas. E se ele venceu, no grande dia nós venceremos também. Espero que o teu coração se anime diante dessas verdades que nos são descritas por intermédio da palavra do Senhor. E que você esteja com a gente nos próximos encontros, onde a gente vai continuar falando sobre a armadura espiritual, passando item por item, a couraça da justiça, cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da fé, escudo da fé, a sandálias do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E espero que você seja extremamente abençoado nos próximos dias, tá bom? Esse estudo foi preparado com material do Vincent Chong, A Armadura de Deus, o novo comentário da Bíblia também foi usado, e a exposição de Efésios e a exposição de Filipenses, ambos da editora Cultura Cristã, do William Hendricks, e material da editora Vida Nova. Então, espero que você tenha sido abençoado e a gente se encontra
nas próximas lições. Que Deus te abençoe e que você seja revestido pelo poder do Senhor. A paz.